Esta experiência aconteceu comigo em 23 de setembro de 1999. Eu tinha 37 anos na época e trabalhava como motorista de caminhão, transportando cargas de madeira da Floresta Nacional Mark Twain para uma serraria em Springfield, pelas estradas secundárias do sul do Missouri. O trabalho de motorista era solitário, mas pagava as contas e me mantinha na estrada, o que sempre me agradou. Me lembro perfeitamente daquele dia, porque o calor estava sufocante, daquele tipo que faz o ar tremer e o suor escorrer pela testa só de respirar. Eu dirigia com as janelas abertas, esperando algum vento, mas o ar estava pesado como um cobertor molhado. Estava na estrada desde o amanhecer, tentando aproveitar o tempo antes que o calor se tornasse insuportável. Meu caminhão grande e antigo seguia firme pela estrada estreita, o ronco do motor tão constante que quase não se notava mais. Pensava em fazer uma parada no próximo posto quando avistei um veículo estacionado no acostamento à frente. Era um automóvel velho e desgastado, com vapor saindo do capô. Consegui ver um homem gesticulando desesperadamente ao lado. Normalmente eu não pararia. Existem muitas histórias de caminhoneiros sendo assaltados ou coisa pior. Mas algo na expressão daquele sujeito, quase em pânico, me fez reduzir a velocidade. Talvez fosse o calor me afetando, ou apenas um daqueles pressentimentos que não conseguimos explicar. De qualquer forma, friei e parei alguns metros à frente. "Ei, amigo!" ele gritou enquanto eu descia da cabine. "Obrigado por parar. Meu carro superaqueceu e estou preso aqui. Pode me dar uma ajuda?" O homem tinha mais ou menos minha idade, talvez um pouco mais jovem, com cabelos castanhos desalinhados e barba por fazer. Sua camisa estava encharcada de suor e seus olhos tinham um brilho agitado, quase assustado. "Claro", respondi. "Tem água no radiador?" "Tinha, mas evaporou tudo. Acho que tem um vazamento." Caminhei até a frente do carro dele para dar uma olhada. A tampa do radiador estava aberta e completamente seco. Eu guardava alguns galões de água no caminhão para emergências, então voltei para buscá-los. Enquanto fazia isso, notei que o homem olhava nervosamente ao redor, observando a estrada como se esperasse alguém a qualquer momento. "Para onde você estava indo?" perguntei, tentando puxar conversa. "Springfield", ele respondeu. "Mesmo destino que você, imagino." "Meu nome é Daniel a propósito", ele continuou. "Daniel Grayson." "Marcos", respondi, entregando-lhe o galão de água. "Vamos ver se conseguimos fazer seu carro funcionar novamente." Passamos os próximos 15 minutos colocando água no radiador e tentando dar partida no carro, sem sucesso. O motor estava completamente quebrado. Ofereci carona até Springfield e ele aceitou com visível alívio. Não vi problema nisso. Ele parecia apenas um cara sem sorte, precisando de ajuda. Daniel subiu no banco do passageiro do meu caminhão e voltamos para a estrada. Ele ficou quieto por um bom tempo, apenas olhando pela janela. Imaginei que estivesse cansado, mas havia algo estranho nele. Suas mãos tremiam e ele ficava olhando constantemente para o espelho lateral. "Você está com algum tipo de problema?" Finalmente perguntei, tentando soar casual. Daniel olhou para mim com olhos arregalados. "Por que você pergunta?" "Parece nervoso, é só isso. Se você está fugindo de alguém, prefiro saber." Ele suspirou e passou a mão pelos cabelos. "É complicado." Depois de um longo silêncio, continuou. "Devo dinheiro a uns caras perigosos. Peguei emprestado para pagar o tratamento da minha filha. Ela tem leucemia. As contas do hospital eram mais do que eu podia pagar com meu salário. Mas agora querem cobrar com juros que nunca vou conseguir pagar." Sua história tocou algo em mim. Meu próprio pai tinha morrido anos atrás, porque não conseguimos pagar um tratamento adequado. Não insisti para saber mais detalhes, mas entendi por que ele parecia tão desesperado. Dirigimos em silêncio por mais algum tempo, os quilômetros passando rapidamente. Começava a questionar minha decisão de dar carona a alguém com problemas tão sérios quando avistei um pequeno restaurante nos arredores de uma cidadezinha. "Está com fome?" perguntei. "Eu poderia comer alguma coisa." Daniel concordou com a cabeça, parecendo aliviado pela mudança de assunto.
Estacionamos e descemos do caminhão. O lugar estava quase vazio. Apenas alguns moradores locais tomando café no balcão. Encontramos uma mesa nos fundos e pedimos hambúrgueres e batatas fritas. Enquanto esperávamos a comida, Daniel pareceu relaxar um pouco. Ele até conseguiu sorrir quando a garçonete trouxe nossas bebidas. Pensei que talvez as coisas estivessem melhorando, mas então a porta se abriu e 2 homens entraram. Eram tipos grandes e ameaçadores, com olhares duros e expressões perigosas. O rosto de Daniel ficou pálido como papel. "São eles", sussurrou. "Precisamos sair daqui agora." Mas era tarde demais. Os homens nos viram e vieram em nossa direção. Pude ver o pânico nos olhos de Daniel e por um momento pensei em fugir. Mas para onde iríamos? Eles simplesmente nos seguiriam. Lembrei-me da história sobre sua filha doente e decidi que não podia abandoná-lo. "Boa tarde, senhores", disse enquanto eles se aproximavam. "Posso ajudá-los com alguma coisa?" O maior dos 2, um sujeito careca com uma cicatriz feia na bochecha, riu de mim. "Isso não é da sua conta, caminhoneiro. Estamos aqui por ele." Apontou o polegar para Daniel. Me levantei, tentando parecer o maior possível. "Talvez não seja da minha conta, mas ele está comigo agora. Se você tem problema com ele, tem problema comigo." O homem da cicatriz riu novamente, um som áspero e ameaçador. "Você tem coragem, admito. Mas vocês estão em desvantagem e não vamos embora sem ele." Daniel agarrou meu braço. "Marcos, por favor, vamos embora." Mas eu não podia recuar agora, com aqueles caras me encarando como se estivessem prontos para me despedaçar. Olhei ao redor do restaurante, esperando que alguém interviesse, mas os moradores locais, de repente, acharam suas xícaras de café muito interessantes. "Tudo bem", disse, afastando-me. "Levem-no." O homem da cicatriz sorriu. "Escolha inteligente, caminhoneiro." Ele agarrou Daniel pelo colarinho e o arrastou para fora da mesa. Segui-os até a saída, sem saber o que fazer, mas certo de que não podia simplesmente deixá-los levá-lo. Assim que saímos pela porta, Daniel se libertou e saiu correndo. Os 2 homens xingaram e começaram a persegui-lo. Hesitei por um segundo e então corri atrás deles. Não fomos longe. Daniel era rápido, mas seus perseguidores eram mais velozes. Eles o alcançaram na beira do estacionamento e o derrubaram no chão. Vi o brilho de uma faca e, sem pensar, avancei contra eles. Derrubei o homem da cicatriz, jogando-o no chão. "Daniel, corra!" gritei. O outro sujeito se virou para mim, balançando a faca descontroladamente. Senti uma dor aguda no meu lado, mas ignorei e continuei lutando. Consegui acertar um soco em seu queixo e ele cambaleou para trás. Daniel estava de pé agora, parecendo apavorado. "Corra!" gritei novamente. "Vá para o caminhão!" Ele saiu correndo e tentei segui-lo, mas a dor no meu lado estava piorando. Olhei para baixo e vi sangue se espalhando pela minha camisa. O homem da cicatriz estava se levantando e eu sabia que não poderia enfrentá-los mais. Gritei novamente e Daniel finalmente me ouviu. Ele correu para o caminhão e conseguiu entrar. Me virei para encarar os 2 homens, esperando poder dar tempo suficiente para ele escapar. Mas eles já não estavam mais interessados em mim. Voltaram correndo para o carro deles, xingando e gritando. Observei enquanto saíam do estacionamento em alta velocidade, perseguindo meu caminhão onde Daniel tentava fugir. Com meu ferimento, não consegui alcançá-los a tempo. Cambaleei alguns passos e desabei no chão enquanto via meu caminhão desaparecendo na estrada, com os homens logo atrás. Quando acordei, estava em uma cama de hospital. A enfermeira me disse que fui encontrado por alguns moradores que chamaram uma ambulância. Eu tinha um ferimento de faca no lado, mas nada fatal. Perguntei sobre Daniel e meu caminhão, mas ela não sabia de nada. Alguns dias depois, policiais vieram me visitar.
Encontraram meu caminhão abandonado numa estrada secundária e o corpo de Daniel em uma vala a alguns quilômetros do restaurante. Ele havia sido esfaqueado várias vezes. Os homens que nos atacaram já tinham desaparecido há muito tempo, sem deixar rastros. Me recuperei do ferimento e eventualmente voltei a dirigir, mas nunca esqueci Daniel, ou o medo em seus olhos. Parei para ajudá-lo porque achei que poderia fazer a diferença, mas no final não consegui salvá-lo. É difícil viver sabendo que você tentou o seu melhor e ainda assim falhou. Às vezes, quando estou dirigindo pelas estradas do Missouri, ainda penso naquele dia quente de setembro. Me pergunto sobre a filha de Daniel e se ela conseguiu o tratamento que precisava. Me pergunto se havia algo mais que eu poderia ter feito para salvá-lo. Mesmo agora, tantos anos depois, a imagem daquele estranho na estrada continua comigo. Um lembrete de como a vida pode mudar em um instante e de como, mesmo com as melhores intenções, nem sempre podemos proteger aqueles que cruzam nosso caminho. Mas ainda paro para ajudar pessoas com problemas na estrada. Talvez seja minha forma de honrar a memória de Daniel. A vida na boleia de um caminhão tem seus momentos de solidão, mas também traz consigo uma paz única. Existe algo quase meditativo em dirigir pela rodovia vazia, com o ronco constante do motor e o horizonte que se abre à frente. Porém, naquela noite específica, a calma habitual deu lugar a um pavor que iria me acompanhar para sempre. Eu estava transportando aparelhos eletrônicos pelo interior do país, cruzando uma via isolada no extremo sul. A escuridão já tinha tomado conta há bastante tempo, transformando a paisagem em sombras. O relógio digital mostrava 2h15 da madrugada, e o rádio tocava uma melodia suave para espantar o sono. A região era deserta, cercada por florestas densas que pareciam engolir o asfalto. Ocasionalmente, os olhos de algum animal noturno reluziam quando atingidos pela luz dos faróis, mas tirando isso, eu estava completamente só. Pelo menos era o que acreditava. Percebi algo diferente quando parei num ponto de descanso para esticar as pernas e tomar um gole de café. O ar estava fresco, trazendo um leve aroma de pinheiros. Encostei-me na frente do caminhão, aproveitando o silêncio da madrugada, quando um movimento sutilmente chamou minha atenção. Na borda do estacionamento, mal iluminado por luzes fracas, estava uma silhueta, um homem usando roupas antigas, me observando com uma expressão que não consegui decifrar. Seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra, mas notei que parecia cansado, quase desesperado. Um arrepio desceu pela minha coluna, mas tentei me acalmar pensando que era apenas outro viajante. Terminei meu café rapidamente. A entrega tinha prazo curto e não havia rotas alternativas naquela região remota. Precisava seguir em frente. Ao retornar para o caminhão e partir, olhei pelo espelho. A figura continuava imóvel, me acompanhando com o olhar enquanto eu me afastava. Tentei focar na estrada. Aumentei o volume do rádio, deixando a música preencher meus pensamentos. No entanto, a sensação inquietante persistia, como se alguém estivesse logo atrás, fora da minha visão. Meus olhos voltavam constantemente aos espelhos. Por volta das 4h da manhã, minhas pálpebras pesavam. Decidi parar para um cochilo rápido. Continuar dirigindo naquele estado seria perigoso. Encontrei outra área de descanso, ainda mais isolada, sem nenhum outro veículo. Estacionei embaixo de um poste cuja luz piscava intermitentemente. Reclinei o banco e fechei os olhos, caindo rapidamente no sono. Uma batida seca na lateral do caminhão me despertou. Meu coração disparou. A respiração ficou presa na garganta enquanto eu olhava freneticamente pelas janelas. No começo, apenas escuridão. Então, na luz tremeluzente, ele apareceu. A mesma figura, agora mais próxima, seus olhos fixos nos meus com uma intensidade perturbadora. Parecia querer me dizer algo, mas permanecia em silêncio.
Com as mãos trêmulas, girei a chave, liguei o motor e acelerei para longe. No retrovisor, vi que ele não correu atrás. Apenas ficou parado, diminuindo até sumir na distância. "O que está acontecendo comigo?" murmurei, enquanto o suor frio escorria pelas minhas têmporas. "Estou vendo coisas? Ou isso é real?" A rodovia se estendia como uma fita preta no escuro. Mantive os faróis altos, escaneando cada sombra, cada curva. Não havia sinais de perseguição, mas a sensação de ser observado não me abandonava. Quase 1 hora depois, as luzes de um posto de parada surgiram como um farol na escuridão. Meu tanque ainda estava pela metade, mas precisava de um café e de pessoas por perto. O local era pequeno, com alguns caminhões estacionados e uma lanchonete de aparência simples. Parei perto da entrada, aliviado pela presença de outros motoristas. Enquanto caminhava para a lanchonete, algo me fez virar a cabeça. Um calafrio percorreu minha espinha. Lá estava ele novamente, mais perto que nunca, ao lado da minha cabine. Seus olhos pareciam brilhar com uma luz própria na penumbra, e agora eu podia ver claramente uma expressão de angústia em seu rosto pálido. Seus lábios se moveram como se falasse, mas nenhum som chegou aos meus ouvidos. Entrei correndo na lanchonete, assustando os poucos clientes sonolentos. A garçonete atrás do balcão me olhou preocupada, franzindo a testa. "Tudo bem com você, querido?" perguntou ela com sotaque sulista forte, mas reconfortante. Tentei normalizar minha respiração. "Sim, acho que sim. Só pensei ter visto alguém perto do meu caminhão." Sua expressão suavizou. "Vemos muitas pessoas estranhas por essas bandas, principalmente neste horário. Esta estrada tem suas histórias." Pedi um café e sentei próximo à janela, observando meu caminhão. A figura tinha desaparecido. Pensei em contar mais, talvez alertar alguém, mas quem acreditaria? Um caminhoneiro cansado vendo coisas na escuridão? Poderiam até me impedir de seguir viagem, e a carga não podia atrasar. Após terminar o café, organizei meus pensamentos. Precisava continuar. Faltavam poucas horas até o amanhecer, e com a luz do dia, talvez aquela presença desaparecesse. A garçonete me lançou um sorriso gentil enquanto eu pagava. "Cuide-se na estrada", disse ela com um tom que parecia esconder algo mais. "Fique atento." O ar da madrugada era cortante. Caminhei rapidamente até o caminhão, cada sombra parecendo se mover com vida própria. O estacionamento estava vazio de pessoas, mas cheio de sons noturnos, o zumbido distante de geradores, o farfalhar das folhas. Liguei o motor com um senso de urgência que não conseguia explicar. As horas seguintes foram um exercício de tensão. Cada curva, cada trecho escuro parecia esconder algo. Finalmente, os primeiros raios de sol começaram a tocar o horizonte, pintando o céu com cores suaves. A tensão nos meus ombros começou a ceder. Foi só cansaço, pensei. Minha mente pregando peças. Foi então que o vi pela última vez. Não como uma aparição distante, mas diretamente à minha frente, no meio da pista. Pisei no freio com tanta força que senti o caminhão derrapar. Parei a poucos metros dele. Meu corpo inteiro congelou. A figura estava diferente. A luz da manhã revelava detalhes que a escuridão tinha ocultado. Roupas manchadas, um rosto abatido marcado pelo tempo. Ele se aproximou lentamente. Um passo, outro. Não conseguia me mover. Não conseguia pensar. Quando chegou bem na frente da cabine, nossos olhares se encontraram. Ele levantou uma mão trêmula. Estava coberta de sangue já seco. "Me ajude!" Sua voz ecoou na minha mente, clara como se tivesse falado ao meu ouvido. O acidente, ninguém parou. O choque me libertou da paralisia. Engatei a marcha e desviei, acelerando pela estrada com o coração aos pulos. No retrovisor, sua imagem foi diminuindo até sumir na distância. Dirigi sem parar até a próxima cidade, as mãos ainda tremendo no volante. Naquele dia, e em muitos outros, pensei sobre aquele encontro. Um espírito perdido, uma alucinação? Nunca soube ao certo.
Uma semana depois, li no jornal sobre um acidente fatal naquele mesmo trecho, ocorrido há exatamente um ano. Um homem havia morrido esperando socorro que nunca chegou. Sempre que passo por aquele trecho de estrada hoje, reduzo a velocidade e fico atento. Às vezes, olho para os espelhos, com uma mistura de medo e esperança, à procura daquela silhueta solitária. Mas ele nunca mais apareceu. Seu recado já tinha sido entregue. Meu nome é Richard Hayes e esta história aconteceu comigo em 22 de novembro de 1994. Eu trabalhava como motorista de caminhão no turno da noite, transportando mercadorias através das vastas e vazias estradas do Novo México. Lembro claramente daquela noite. O ar estava carregado com o cheiro forte de plantas do deserto, e as estrelas brilhavam tão baixas que pareciam ao alcance das mãos. Eu dirigia meu caminhão carregado de equipamentos eletrônicos com destino a Phoenix. Meu radiocomunicador soltava conversas ocasionais de outros motoristas, mas a estrada estava praticamente em silêncio. Apenas o som do motor e o barulho dos pneus no asfalto me faziam companhia. Estava a poucos quilômetros de uma cidadezinha chamada Pineville, um pontinho no mapa que a maioria das pessoas passa sem nem notar. Sempre gostei de dirigir à noite. Há uma certa paz na rodovia escura, com o mundo dormindo ao redor. Mas naquela noite em Pineville, algo parecia diferente. Eu não conseguia identificar o quê, mas um desconforto estranho crescia dentro de mim. Como tinha algumas horas antes da próxima parada oficial, entrei em uma área de descanso para esticar as pernas e descansar um pouco. O local era isolado, com apenas algumas luzes fracas, projetando sombras compridas pelo chão. Parei meu caminhão, peguei minha garrafa de café e saí para respirar o ar fresco da noite. O lugar estava vazio, exceto por um carro antigo que parecia abandonado há tempos. Encostei-me no meu caminhão, tomando café e ouvindo o uivo distante dos coiotes. Depois de alguns minutos, decidi caminhar um pouco para espantar o cansaço que começava a me dominar. Ao passar pela traseira do meu veículo, notei algo estranho. O porta-malas do carro antigo estava ligeiramente aberto. A curiosidade falou mais alto e me aproximei para ver melhor. Puxei a tampa do porta-malas, que se abriu com um rangido. Dentro havia uma bagunça de roupas velhas, algumas latas vazias de cerveja e algo que refletiu a luz, uma camisa manchada de sangue. Senti um arrepio que não tinha nada a ver com o frio do deserto. Aquele não era um simples carro abandonado. Fechei o porta-malas, tentando fazer o mínimo de barulho possível, e dei alguns passos para trás. Estava prestes a voltar para meu caminhão quando ouvi um som que me congelou. Um raspar suave e rítmico, como metal contra metal. Virei-me lentamente, com o coração acelerado. O barulho vinha da direção dos banheiros. Conseguia ver uma luz fraca piscando em uma das janelas. Meu instinto gritava para voltar ao caminhão imediatamente, mas pensei que talvez fosse outro motorista precisando de ajuda. Não é incomum nas estradas. Me aproximei devagar do prédio, cada passo parecendo fazer um barulho enorme no silêncio. Espiando pela janela suja, vi uma figura curvada sobre uma pia, iluminada pelo brilho amarelado e doentio de uma única lâmpada. O homem estava afiando uma grande faca de caça, a lâmina refletindo a luz a cada movimento. Ele era alto e magro, com cabelo desgrenhado e um olhar selvagem nos olhos. Seu rosto mostrava uma concentração total. Cada movimento era calculado e preciso. Dei um passo para trás enquanto minha mente disparava. Aquilo não era apenas um andarilho ou morador de rua. Havia algo proposital nas suas ações, algo sinistro. Eu precisava sair dali rapidamente. Virei-me para fugir, mas minha bota raspou no cascalho e o som ecoou como um tiro na noite. A cabeça do homem levantou de repente e, por uma fração de segundo, nossos olhos se encontraram através da janela. Corri de volta para meu caminhão.
Podia ouvi-lo gritando enquanto a porta do banheiro batia atrás dele. Não olhei para trás nem uma vez. Alcancei meu veículo, abri a porta e entrei, minhas mãos tremendo enquanto tentava colocar a chave na ignição. Finalmente consegui ligar o motor. Quando saí da área de descanso, vi pelo espelho retrovisor o homem parado no meio da estrada, a faca brilhando em sua mão. Dirigi o mais rápido que pude, minha mente repleta de perguntas. Quem era aquele cara? O que ele estava fazendo ali? E mais importante, o que tinha acontecido com a pessoa dona daquela camisa ensanguentada no porta-malas? Cheguei ao próximo posto de caminhões sem mais problemas. Estacionei em uma área bem iluminada, cercada por outros caminhoneiros. A sensação de segurança era reconfortante, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele homem e sua faca. Decidi ligar para o escritório do xerife local e contar o que tinha visto. Parecia a coisa certa a fazer, mesmo sabendo que isso significaria responder perguntas e preencher documentos. O policial com quem falei anotou minhas informações e garantiu que enviariam alguém para verificar. Informei também onde eu estaria pernoitando caso precisassem me encontrar. Desliguei-me sentindo um pouco melhor, mas ainda nervoso. Tentei dormir na cabine do caminhão, mas acordava a cada instante, minha mente repetindo os acontecimentos da noite. Na manhã seguinte, eu tomava café em um posto de gasolina quando alguns policiais entraram. Eles me localizaram facilmente, já que eu havia informado onde estaria. Senhor Reis? Um deles perguntou. Sim, sou eu, respondi colocando minha xícara na mesa. Sou o delegado Martinez e este é o delegado Harris. Verificamos aquela área sobre a qual você ligou. Encontraram alguma coisa? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Sim, encontramos. O homem que você viu, nós o conhecemos. O nome dele é Jake Morrison. Ele está na nossa lista de procurados há algum tempo, para interrogatórios sobre uma série de desaparecimentos ao longo da rodovia 25. Senti um nó frio se formar no meu estômago. Desaparecimentos? Sim, principalmente andarilhos e pessoas que pegavam carona. Gente que não seria notada imediatamente como desaparecida. Vocês o pegaram? Perguntei, já temendo a resposta. O delegado Martinez balançou a cabeça. Ele já tinha ido embora quando chegamos lá. Mas encontramos o carro que você mencionou. O porta-malas estava vazio, mas havia sinais de luta no banheiro. Sangue, vidro quebrado, esse tipo de coisa. Não sabia o que dizer. O alívio por não ter sido atacado misturava-se com a percepção de que esse homem ainda estava por aí, provavelmente muito perigoso. Os delegados pegaram meu depoimento, agradeceram pela ajuda e foram embora. Fiquei sentado ali por muito tempo, olhando para meu café, tentando entender tudo. Não é todo dia que você esbarra em um possível assassino em série. Nas semanas seguintes, enquanto voltava às estradas, fiquei de olho nos jornais locais e rádios regionais, esperando ouvir sobre outro desaparecimento ou talvez até a captura de Jake Morrison. Mas não apareceu nada. O mundo seguiu seu caminho, como sempre faz. Ainda assim, cada vez que eu parava em uma área de descanso ou em um posto de gasolina deserto, sentia uma pontada de desconforto. Comecei a dormir com as portas trancadas e a evitar paradas noturnas isoladas. Pequenas mudanças que mostravam como aquele encontro já estava me transformando. Alguns meses depois, eu estava em outra viagem, desta vez indo para o leste em direção ao Texas. Tinha quase conseguido controlar minha ansiedade quando ouvi novamente aquele mesmo som de raspagem, metal contra metal. Vinha de um caminhão ao meu lado em uma área de descanso. Meu coração disparou e senti uma onda de adrenalina. Peguei a chave de roda que guardava embaixo do banco e saí silenciosamente da cabine. Me movi para o lado do outro caminhão, permanecendo nas sombras. O barulho estava mais alto agora, mais insistente. Espiei pela lateral e vi um homem agachado perto de um carro, trabalhando em algo com uma ferramenta.
Minha mente voltou para aquela noite em Pineville e, por um momento, tive certeza que era Jake Morrison. Mas conforme me aproximei, percebi que esse homem era mais velho, com barba grisalha e uma barriga saliente. "Ei!" gritei, segurando a chave de roda. "O que você está fazendo?" O homem pulou, com os olhos arregalados de surpresa. "Nada, apenas consertando um pneu furado." Ele gaguejou, mostrando um pedaço de tubo de borracha. Abaixei a chave de roda, me sentindo um pouco bobo. "Desculpe, pensei que você fosse outra pessoa." O homem resmungou algo baixinho e voltou ao seu trabalho. Recuei, ainda nervoso pela adrenalina. Voltei para meu caminhão e fiquei sentado lá por um tempo, tentando me acalmar. Não era ele, apenas um cara com um pneu furado. Mas o susto me fez perceber algo. Aquela noite em Pineville tinha me mudado completamente. Eu não era mais tão confiante, não estava mais tão relaxado nas estradas. Cada sombra parecia esconder uma ameaça, cada estranho parecia um perigo em potencial. Não era jeito de viver, mas eu não conseguia evitar. Terminei minha viagem e decidi tirar um tempo de folga. Precisava de uma pausa das estradas, da vigilância constante. Voltei para casa no Colorado, onde minha esposa e filhos me esperavam. Eu raramente falava sobre os perigos da estrada com eles, mas desta vez precisava do conforto da família para encontrar um pouco de paz. Já se passaram anos desde aquela noite, mas ela ainda me assombra. Penso em Jake Morrison e me pergunto se ele ainda está por aí, ainda caçando. Acho que essa é a parte mais assustadora. Saber que cruzei o caminho de alguém tão perigoso e vivi para contar a história, enquanto outros talvez não tenham tido a mesma sorte. Às vezes, quando dirijo por estradas desertas e vejo uma área de descanso isolada, lembro daquela noite em Pineville e sigo em frente, sem parar. Algumas lições você aprende apenas uma vez. Trabalho como caminhoneiro há 19 anos, percorrendo o país inteiro e carregando todo tipo de mercadoria. As viagens extensas se tornaram parte do meu dia a dia, e eu acreditava que nada mais poderia me surpreender. Sempre fui uma pessoa prática, que confia apenas no que pode ver e tocar. Estava completamente enganado. O que aconteceu naquela noite, em uma estrada vazia, mudou para sempre a maneira como vejo o mundo. Era uma rota isolada, em algum ponto do meio-oeste americano, bem longe de qualquer sinal de civilização. O relógio digital no painel indicava 3h15 da madrugada. E meus únicos companheiros eram o barulho constante do motor e o som ritmado dos pneus contra o asfalto. A imensidão ao redor parecia não ter fim. Um oceano de penumbra apenas interrompido pelos contornos de algumas montanhas distantes. O caminho à minha frente era estreito, com apenas 2 faixas, cercado por uma floresta densa em ambas as laterais. As árvores pareciam se curvar sobre a estrada, com seus galhos retorcidos lembrando dedos esqueléticos esticados na noite. Uma neblina espessa pairava no ar, reduzindo minha visibilidade a apenas alguns metros. Mantinha os olhos fixos na estrada, tentando ignorar aquela sensação crescente de desconforto que começava a me invadir. Ao fazer uma curva, meus faróis iluminaram algo adiante. Uma silhueta parada na beirada da estrada. Inicialmente, pensei que fosse alguém pedindo carona. Mas conforme me aproximei, percebi que era uma mulher. Ela usava um vestido branco rasgado com o que parecia ser restos de um véu pendurado em seu cabelo, e seus longos fios estavam todos bagunçados. Permanecia completamente imóvel, olhando diretamente para mim. Reduzi a velocidade, pensando em oferecer ajuda. Mas algo parecia errado. Seus olhos, refletindo a luz dos faróis, tinham um brilho sobrenatural, quase luminescentes por conta própria. Um arrepio percorreu minha coluna e meu instinto gritava para que eu seguisse em frente sem parar. Decidi obedecer a essa intuição e pisei fundo no acelerador.
Pelo espelho retrovisor, vi sua figura desaparecer na neblina, mas aquele olhar cintilante ficou gravado na minha memória. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que era apenas um efeito da luz refletindo de maneira estranha. No entanto, quanto mais eu dirigia, mais forte ficava a impressão de estar sendo observado. O breu parecia se adensar ao meu redor, e a neblina se tornava ainda mais espessa, envolvendo meu caminhão como um cobertor fantasmagórico. Os quilômetros se passavam e a estrada continuava vazia. Nenhum outro veículo, nenhum sinal de vida, apenas o asfalto sem fim e a escuridão sufocante. Liguei o rádio esperando por alguma distração, mas só consegui captar estática. Tentei usar meu celular, mas não havia sinal. O silêncio era angustiante. De repente, os faróis começaram a piscar e o propulsor falhou. O caminhão deu solavancos e começou a perder velocidade. O medo tomou conta de mim enquanto encostava no acostamento, com o coração acelerado. O veículo parou completamente e os faróis se apagaram, mergulhando tudo em trevas absolutas. Fiquei paralisado, agarrado ao volante com força, enquanto minha respiração se tornava ofegante. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo suave farfalhar das árvores ao vento. Precisava continuar a viagem. Tinha um prazo apertado e uma carga valiosa. Peguei minha lanterna e saí da cabine, sentindo o ar gelado da noite cortar minha pele. Um cheiro estranho pairava no ar, algo como flores murchas. Abri o capô e iluminei o maquinário, mas tudo parecia estar funcionando normalmente. Enquanto examinava o veículo, senti os pelos da minha nuca se arrepiarem. Era aquela sensação inconfundível de estar sendo observado. Virei lentamente e o feixe da lanterna cortou a neblina. Lá estava ela. A mulher se encontrava a poucos metros de distância, seus olhos resplandecentes na escuridão. Percebi, agora mais nitidamente, uma fina aliança dourada brilhando em sua mão pálida. Meu coração disparou e recuei alguns passos, tropeçando nas palavras. Quem é você? O que quer? Ela não respondeu, apenas deu um passo à frente. Seus movimentos eram lentos e calculados. O ar ao meu redor pareceu congelar instantaneamente, e minha respiração formava pequenas nuvens visíveis à minha frente. Um sussurro quase inaudível parecia vir de todas as direções. Deixei a lanterna cair na pressa de voltar para a cabine. O feixe de luz projetou sombras estranhas no chão. Fechei a porta com força e a tranquei. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Ela estava agora bem próxima à janela, seu rosto a poucos centímetros do vidro. Seus olhos pareciam penetrar minha alma e senti o peso daquele olhar como se estivesse me sufocando. Tentei ligar o motor várias vezes, rezando para que funcionasse. Após alguns momentos agonizantes, o motor finalmente rugiu e os faróis se acenderam. A figura da mulher desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse estado ali. Não perdi tempo. Acelerei o caminhão e segui pela estrada, meus olhos constantemente verificando o retrovisor. A neblina começou a se dissipar e as árvores foram ficando menos densas, mas a sensação de pavor continuava comigo. Meu corpo inteiro tremia, as imagens daquele encontro repetindo-se em minha mente. Por mais que tentasse racionalizar o ocorrido, nada explicava o que havia presenciado. Dirigi por horas sem parar, até que a luz do amanhecer finalmente surgiu no horizonte, trazendo um alívio temporário à minha angústia. Quando parei em um posto de combustível, estava completamente exausto e abalado. Contei o que tinha acontecido para o atendente, que ouviu com uma expressão de quem já conhecia a história. Você não é o primeiro caminhoneiro a vê-la, ele disse calmamente. Dizem que era uma noiva que morreu em um acidente na véspera do casamento nessa estrada, há muitos anos. Desde então, seu espírito continua vagando pelo local. O arrepio que percorreu minha espinha foi indescritível. Todas as minhas certezas sobre o mundo desmoronaram naquele momento.
Ainda faço longas viagens pelo país, mas evito ao máximo aquele trecho de estrada. E hoje, toda vez que passo por uma estrada deserta coberta de neblina, não consigo evitar olhar várias vezes para o retrovisor, esperando nunca mais ter que encarar aqueles olhos sobrenaturais novamente. Algumas coisas, uma vez vistas, jamais podem ser esquecidas. Meu nome é Walter Grant, e tudo isso aconteceu comigo em julho de 2005. Trabalho como motorista de caminhão há mais de 15 anos, cruzando as estradas dos Estados Unidos com cargas de todos os tipos. Não é um trabalho cheio de glamour, mas paga bem as contas e me dá tempo para refletir enquanto dirijo. Naquele dia, eu estava percorrendo o norte de Wisconsin, uma rota que já havia feito inúmeras vezes antes. Transportava uma carga de madeira da região montanhosa até uma cidadezinha chamada Oaksville. O sol começava a se pôr, pintando o céu com aquelas cores alaranjadas e rosadas que fazem tudo parecer mais tranquilo, quase mágico. Decidi fazer uma parada rápida em um pequeno restaurante à beira da rodovia 29. Era um lugar acolhedor, praticamente esquecido pelo tempo, chamado Millie's Roadside Café. Um daqueles estabelecimentos que parecem congelados desde os anos 50, com piso quadriculado em preto e branco e uma velha jukebox que ainda tocava canções do Elvis. Pedi um café forte e um pedaço de torta de maçã recém-feita. Bati um papo descontraído com a própria Millie, uma senhora idosa de espírito jovial e língua afiada. Ela brincou sobre como nós, caminhoneiros, éramos responsáveis por manter seu negócio funcionando. Rimos juntos e prometi que passaria mais vezes. Foi apenas um breve momento de normalidade, desses que tornam ainda mais surreal o que aconteceu depois. Voltei para a estrada quando a noite já havia caído. Meus faróis iluminavam o caminho à frente enquanto seguia. A rodovia estava quase vazia, com apenas alguns carros passando ocasionalmente. Sempre achei as viagens noturnas estranhamente reconfortantes. O ronco constante do motor, o ritmo dos pneus no asfalto, a solidão que permite organizar os pensamentos. Mas naquela noite, algo não parecia certo. Faltava aproximadamente 1 hora para chegar a Oaksville quando notei um veículo me seguindo. No início, não pensei muito nisso. Provavelmente outro motorista tentando aproveitar o caminho. Mas o carro permaneceu atrás de mim por vários quilômetros, combinando exatamente com minha velocidade e movimentos. Diminuí, esperando que passasse, mas continuou ali. Quando acelerei, também acelerou. Meus nervos começaram a ficar à flor da pele. Decidi parar em uma área de descanso, imaginando que talvez eles simplesmente seguissem seu caminho. O carro estacionou logo atrás de mim, mas ninguém saiu. Observei pelo espelho retrovisor por alguns minutos. Então, resolvi confrontar quem quer que fosse. Talvez apenas alguns jovens tentando assustar um caminhoneiro solitário. Peguei minha lanterna grande no porta-luvas e desci da cabine. Ao me aproximar do veículo, percebi que havia 2 pessoas dentro, mas só conseguia ver suas silhuetas na escuridão. Bati na janela do motorista, tentando manter a calma. "Ei, você tem algum problema?" Perguntei com a voz mais firme do que me sentia por dentro. A janela abaixou lentamente. O motorista, um homem que aparentava ter uns 40 anos, com barba mal cuidada e olhos profundamente afundados nas órbitas, olhou para mim sem dizer nada. Apenas me encarou com uma intensidade perturbadora. No banco do passageiro, uma mulher igualmente descuidada me observava com olhos arregalados e inquietos, como um animal acuado. "Posso ajudar em alguma coisa?" Insisti, desta vez com um tom mais duro. O homem finalmente falou, sua voz baixa e rouca. "Precisamos de uma carona até a próxima cidade. Estamos seguindo você porque nosso carro está com problemas no motor e pode parar a qualquer momento." Algo no jeito que ele disse isso não parecia correto. Seu tom estava estranho, muito calmo, quase ensaiado.
O fato de admitirem que estavam me seguindo deliberadamente só aumentou minha desconfiança. Contra meu melhor julgamento, disse que esperassem enquanto buscava meu telefone no caminhão para chamar um reboque. Quando me virei para voltar, ouvi a porta do carro se abrir. Olhei para trás e vi o homem vindo em minha direção com uma rapidez que me pegou desprevenido. Em sua mão brilhava algo sob as fracas luzes da área de descanso. Uma faca. O instinto tomou conta. Recuei rapidamente, erguendo minha lanterna como uma arma. "Fique longe!" gritei, tentando manter minha voz firme. Ele não parou. Avançou contra mim e balancei a lanterna com força, acertando seu braço. Ele gemeu de dor, mas não largou a faca. O pânico cresceu dentro de mim quando percebi que aquilo não era um ato aleatório de desespero. A mulher saiu do carro também, e ela carregava algo nas mãos, um pedaço de corda. Isso foi planejado, coordenado. Eu estava em sérios apuros. Corri em direção ao meu caminhão, mas o homem agarrou minha jaqueta, puxando-me para trás. Girei o corpo e consegui me libertar, subindo na cabine e batendo a porta exatamente quando ele chegou. Ele bateu na janela, a ponta da faca arranhando o vidro. Minhas mãos tremiam enquanto procurava freneticamente meu telefone e discava 911. A voz da atendente foi como uma tábua de salvação em meio ao caos. 911, qual é sua emergência? Estou em uma área de descanso na rodovia 29, a cerca de 1 hora ao norte de Oaksville. 2 pessoas estão tentando me atacar. Um deles está armado com uma faca. Fique na linha, senhor. O socorro está a caminho. O homem lá fora pareceu perceber que eu estava chamando ajuda. Gritou algo para a mulher e os dois correram de volta ao carro. Tranquei todas as portas e os observei acelerando para longe, os pneus cantando no asfalto. Minutos depois, uma viatura do xerife chegou. O delegado Thompson, um homem robusto de meia-idade, anotou meu depoimento enquanto seu parceiro, o delegado Wilson, vasculhava a área em busca de qualquer evidência. Contei tudo a eles, desde o carro que me seguia até o ataque com a faca. "Você fez a coisa certa nos chamando", Thompson disse com voz calma e reconfortante. "Vamos encontrar essas pessoas." Devido ao incidente, os delegados me ofereceram escolta até Oaksville. Já era tarde da noite quando chegamos e decidi entregar a carga apenas pela manhã. Passei a noite em um motel simples, com a mente ainda acelerada pelos eventos. Dormir foi praticamente impossível. No dia seguinte, completei minha entrega e iniciei o retorno. Decidi parar novamente no Millie's Roadside Café, precisando de um pouco de normalidade após o susto da noite anterior. Millie notou imediatamente que eu estava abalado e me serviu um café por conta da casa. "Você está bem, Walter?" perguntou com genuína preocupação em seus olhos. Contei a ela o que tinha acontecido e ela ouviu atentamente, balançando a cabeça. "Este mundo enlouqueceu", comentou, suspirando. "Você precisa tomar muito cuidado por aí, meu querido." As semanas passaram e tentei deixar o incidente para trás, mas a história não havia terminado. Cerca de 3 meses depois, recebi uma ligação do delegado Thompson. Eles haviam encontrado o carro abandonado em uma área arborizada não muito distante de onde ocorreu o ataque. Dentro dele, descobriram evidências que ligavam o casal a uma série de roubos e agressões ao longo das rodovias da região. Thompson me informou que eles haviam identificado o homem e a mulher, Max e Carol Reynolds, um casal com um longo histórico de violência e roubos. Eles eram procurados em vários estados. "Não foi aleatório, Walter", explicou o delegado. "Eles estavam mirando especificamente em caminhoneiros, vendo vocês como alvos vulneráveis. São pessoas perigosas. Se por acaso os vir novamente, não hesite em ligar imediatamente." Agradeci pela informação e desliguei. Um arrepio percorreu minha espinha ao perceber o quão perto estive de me tornar apenas mais uma vítima em sua trilha de crimes. A vida seguiu seu curso.
Continuei dirigindo, mas agora com muito mais cautela, mais atento ao que acontecia ao meu redor. Toda vez que parava em uma área de descanso ou posto de gasolina, examinava cuidadosamente o estacionamento, procurando qualquer coisa suspeita. A estrada aberta, que antes era meu lugar de conforto e reflexão, agora carregava uma sombra de apreensão. Os meses se transformaram em anos, e a lembrança daquela noite foi se tornando menos vívida, mas nunca desapareceu completamente. De vez em quando, escuto sobre outro caminhoneiro sendo atacado ou um caso de pessoa desaparecida, e não posso evitar pensar em Max e Carol Reynolds. As autoridades nunca conseguiram capturá-los. Eles simplesmente sumiram, deixando para trás um rastro de medo e violência. Ainda hoje, percorro as mesmas rotas e ainda paro no café da Millie para tomar café e comer torta. A diferença é que agora, antes de descer do caminhão, sempre olho ao redor primeiro, porque aprendi, da maneira mais difícil, que a beleza da estrada solitária pode esconder perigos que estão apenas esperando o momento certo para atacar. Esta história aconteceu comigo em 24 de outubro de 1999. Na época, eu transportava cargas de madeira de Wisconsin para Illinois, percorrendo um trajeto que já conhecia como a palma da minha mão. Trabalhar como caminhoneiro não tinha nada de glamuroso, mas colocava comida na mesa e, mais importante, me mantinha longe do confinamento sufocante de um escritório. Sempre preferi a liberdade das estradas abertas. Há algo quase terapêutico em dirigir por longas horas, tendo apenas seus pensamentos e o horizonte como companhia. Naquela noite em particular, o céu estava limpo, com estrelas brilhando como diamantes espalhados sobre veludo preto. O ar tinha aquela frescura de outono que entra pelas janelas e revigora os sentidos. Seguia em velocidade constante pela rodovia 51, concentrado no ruído familiar do motor, quando meu rádio comunicador crepitou. "Nathan, você está na escuta?" Era Mike, um colega caminhoneiro que conhecia do pátio da empresa. "Estou aqui, Mike. O que houve?" Respondi, mantendo os olhos fixos na estrada à frente. "Só queria te avisar, parceiro. Tem rolado umas conversas sobre coisas estranhas acontecendo perto daquela área de descanso antiga, próxima ao marcador de milha 137. Sabe qual é, né? Aquela que está fechada há pelo menos 5 anos. Dei uma risada curta. "Coisas estranhas? Do que estamos falando, Mike? Aparições?" "Nada disso", ele respondeu com seriedade. "Estou falando de gente sumindo. Provavelmente só boato de beira de estrada, mas não custa nada ser cauteloso, entende?" Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Nunca fui muito de acreditar em histórias sobrenaturais ou lendas locais. "Valeu pelo aviso, Mike. Vou ficar de olhos abertos." Os quilômetros foram passando rapidamente sob as rodas do meu caminhão. Logo me aproximei daquela área de descanso que Mike havia mencionado. Já estava bem escuro e meu corpo pedia uma pausa. Contra meu bom senso e talvez movido por uma pontada de curiosidade, decidi parar. O lugar estava completamente abandonado, exatamente como eu esperava. O prédio dos banheiros permanecia em silêncio, com janelas cobertas por tábuas e paredes decoradas com pichações desbotadas. A única iluminação vinha da lua cheia e dos faróis do meu caminhão, criando sombras alongadas que dançavam com o vento fraco. Saindo do veículo, alonguei minhas pernas dormentes e acendi um cigarro. O silêncio era profundo, quase reconfortante. Nenhum ruído de motores, nenhuma voz humana. Apenas o ocasional pio de uma coruja vindo da floresta próxima. Enquanto fumava, refleti sobre como lugares assim já foram pontos movimentados, com famílias viajando de férias, vendedores ambulantes, outros caminhoneiros compartilhando histórias de estrada. Agora, era apenas mais um ponto esquecido em mapas desatualizados.
Meus pensamentos foram interrompidos por um som discreto, mas inconfundível. Um tipo de farfalhar, como alguém se movendo entre os arbustos. Joguei o cigarro no chão, apagando-o com a bota e apurei os ouvidos. O som estava mais próximo agora, definitivamente humano. Por instinto, peguei a pesada chave de roda que sempre mantenho debaixo do banco. "Olá", chamei. "Tem alguém aí?" Nenhuma resposta. O farfalhar parou de repente. Senti um arrepio percorrer minha espinha, não exatamente de medo, mas da sensação inquietante de estar sendo observado. Convenci-me de que provavelmente era apenas algum animal selvagem e me virei para retornar ao caminhão. Foi quando o vi. Uma figura parada na orla da floresta, quase invisível sob a luz prateada da lua. "Ei, você precisa de ajuda!" Gritei, apertando a chave de roda com mais força entre os dedos. A figura permaneceu imóvel, sem resposta, apenas observando. Percebendo que algo não estava certo, subi novamente no caminhão, decidindo que era hora de deixar aquele lugar. Enquanto ligava o motor, a figura começou a se mover, entrando no alcance da luz. Era um homem alto, usando o que pareciam ser roupas de trabalho velhas e encardidas. Seu rosto estava escondido por um capuz que lançava sombras profundas, tornando impossível distinguir suas feições. Rapidamente, engrenei a marcha e saí dali, com o coração acelerado. Pelos espelhos retrovisores, vi o homem caminhando em direção à estrada, não correndo ou tentando me impedir, apenas andando calmamente, quase como se soubesse algo que eu não sabia. Pisei fundo no acelerador, ansioso para deixar aquele lugar o mais rápido possível. Não parei novamente até chegar a um posto de caminhoneiros bem iluminado, a uns bons 80 quilômetros de distância. Estacionei, tranquei as portas e fiquei sentado por um bom tempo, tentando processar o que havia acontecido. Talvez Mike estivesse certo. Talvez houvesse algo de verdade naquelas histórias locais. Uma semana depois, de volta ao pátio da empresa, encontrei Mike novamente enquanto realizava a inspeção pré-viagem no meu caminhão. "E aí, Nathan? Ouvi dizer que você acabou parando naquela área de descanso, afinal", ele comentou, com um olhar que misturava curiosidade e preocupação. "Sim, parei. E vi um sujeito lá que me deu calafrios", admiti. Mike assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já sabia. "Você ficou sabendo do Lenny?" Lenny era outro motorista da nossa empresa, um cara tranquilo com quem já tinha dividido algumas cervejas depois do expediente. "O que tem ele?" "Está desaparecido. A última vez que alguém o viu, ele estava seguindo pela rodovia 51, igual a você. Nunca chegou ao seu destino." Senti um nó gelado se formar no meu estômago. "Você acha que tem alguma ligação? Pode ser coincidência, mas... Apenas tome cuidado lá fora, cara. Tem muita coisa estranha acontecendo nessas estradas ultimamente." Concordei com a cabeça, mas fiquei em silêncio. O que eu poderia dizer? O mundo estava cheio de coisas inexplicáveis. E nós, caminhoneiros, que passamos tanto tempo sozinhos nas rodovias, acabamos testemunhando mais do que gostaríamos. Eu esperava, sinceramente, que Lenny estivesse bem, mas algo dentro de mim dizia que não estava. Nos meses seguintes, fiquei atento a qualquer notícia. Mais motoristas desapareceram, sempre perto daquele trecho da rodovia. A Polícia Estadual até montou uma força-tarefa especial, mas sem resultados concretos. Nenhuma pista sólida, nenhum corpo encontrado. Alguns diziam que era obra de um assassino em série. Outros culpavam bandos de traficantes locais. Eu simplesmente evitava aquela região como se fosse a própria morte. Numa noite fria de janeiro, no entanto, circunstâncias me obrigaram a transportar uma carga pela mesma área. O cliente pagava um bônus considerável por entregas urgentes e a rota alternativa adicionaria quase 300 quilômetros ao percurso. Estava exausto depois de dirigir quase 14 horas e, apesar do meu melhor julgamento, senti necessidade de parar e descansar. Não na área abandonada, claro,
mas alguns quilômetros adiante, onde havia uma pequena lanchonete ainda aberta. Estacionei, entrei e pedi um café forte. O lugar estava quase vazio, apenas eu e a garçonete, uma mulher de meia idade chamada Dona, que parecia mais interessada em completar sua palavra cruzada do que em atender clientes. Conversamos um pouco e mencionei os desaparecimentos na região. "Cuidado por onde anda, Nathan", ela disse com uma expressão séria. "Ouvi histórias sobre pessoas sumindo, corpos encontrados nas florestas. Essa região não é segura, especialmente para quem viaja sozinho." "Eu sei, Dona. Só estou tentando me manter acordado para chegar ao próximo posto de caminhoneiros." Ela assentiu e voltou para seu quebra-cabeça, mas suas palavras ficaram ecoando na minha mente. Depois de terminar meu café, retornei à estrada. Ainda tinha mais algumas horas de viagem pela frente antes de poder descansar adequadamente. A escuridão naquela noite parecia diferente, mais densa, quase palpável, como se pudesse engolir a luz dos faróis. Minha mente divagava, pensando em Lenny, Mike e todos os outros que haviam desaparecido misteriosamente. O que teriam visto? O que teriam enfrentado? Durante a viagem, notei um par de faróis no espelho retrovisor. No início, não dei muita importância. Simplesmente outro veículo na rodovia. Mas os faróis permaneceram atrás de mim por quilômetros, mantendo exatamente a mesma distância, mesmo quando alterei minha velocidade tentando despistá-los. Senti um aperto no peito, aquela sensação instintiva de perigo iminente. Então, sem aviso, o caminhão atrás de mim acelerou, tentando ultrapassar. Deixei passar, mas quando o veículo emparelhou com o meu, pude ver o motorista iluminado brevemente pelas luzes do meu painel. Era ele, o mesmo homem que eu vira na área de descanso abandonada, encapuzado, rosto nas sombras. De repente, ele virou na minha direção, tentando me forçar para fora da pista. A adrenalina explodiu nas minhas veias. Puxei o volante com força, evitando por pouco cair em uma vala. O outro caminhão passou rugindo à minha frente e então cortou meu caminho, me obrigando a frear violentamente. Derrapei até parar, o coração quase saindo pela boca. O outro caminhão também parou, bloqueando completamente a estrada. Não esperei para ver o que aconteceria a seguir. Peguei minha chave de roda e saltei para fora, preparado para me defender. Mas quando me aproximei do outro veículo, ele arrancou com os pneus cantando e desapareceu na escuridão. Com as mãos ainda tremendo, voltei para meu caminhão e chamei a polícia. Eles chegaram cerca de 30 minutos depois, anotaram meu depoimento e prometeram investigar. Um dos oficiais mencionou que vários relatos semelhantes haviam sido registrados nos últimos meses, sempre envolvendo um homem encapuzado e um caminhão sem identificação. Mas eu sabia que não encontrariam nada concreto. Aquele homem parecia conhecer cada estrada secundária e esconderijo da região. Nas semanas seguintes, cada barulho inesperado, cada sombra na estrada me deixava em alerta. Pensei seriamente em abandonar a profissão, vender meu caminhão e procurar um trabalho comum, com horário fixo e nenhuma estrada deserta. Mas o que mais eu poderia fazer? Dirigir era minha vida, meu sustento. Então continuei, sempre olhando por cima do ombro, sempre vigilante. A verdadeira paranoia começou quando percebi um padrão inquietante. Se alguém na companhia sabia minha rota com antecedência, o estranho parecia encontrar uma maneira de cruzar meu caminho. Comecei a desconfiar que havia um informante, alguém vazando meus itinerários. Passei a mudar minhas rotas sem avisar, comunicar horários falsos pelo rádio, tudo para tentar despistá-lo. Mesmo assim, aconteceu novamente. Estava em uma rota completamente diferente, a centenas de quilômetros da rodovia 51, quando vi os mesmos faróis familiares me seguindo. Desta vez, em vez de entrar em pânico, a raiva tomou conta. Estava cansado de ser caçado. Acelerei, empurrando meu caminhão até seu limite, zigue-zagueando pelo tráfego para tentar perder meu perseguidor. Eventualmente, os faróis desapareceram e eu parei em um posto de combustível.
exausto física e emocionalmente. Naquele momento soube que não podia continuar vivendo assim, sempre fugindo, sempre com medo. A tensão constante estava me consumindo. Passei noites sem dormir, perdendo peso, tornando-me irritável com colegas e amigos. Esse não era jeito de viver. Depois de muito refletir, tomei uma decisão drástica. Comecei a carregar uma arma, sabendo que isso violava as políticas da empresa e poderia me custar o emprego. Mas minha vida valia mais que qualquer regulamento. Também alertei Mike e outros motoristas para tomarem cuidado, especialmente naqueles trechos isolados da estrada. Cerca de 6 meses após meu segundo encontro com o estranho, os desaparecimentos começaram a diminuir. A presença policial havia aumentado significativamente na região, com patrulhas frequentes e pontos de verificação. Além disso, a maioria dos motoristas agora viajava em comboios quando possível, especialmente à noite. As empresas também instalaram rastreadores GPS e sistemas de comunicação de emergência nos caminhões. Mesmo com todas essas precauções, eu nunca me senti verdadeiramente seguro. Sempre tive a sensação de que ele estava por aí, observando, esperando pela próxima oportunidade. A última vez que o vi foi aproximadamente 1 ano depois do incidente na rodovia. Eu estava dirigindo pelo Nebraska, em outro trecho solitário, quando avistei um caminhão parado no acostamento com os sinais de emergência ligados. Reduzi a velocidade instintivamente, pensando que poderia ser outro motorista precisando de ajuda. Mas quando me aproximei, vi aquela figura já conhecida, parada ao lado do veículo, capuz erguido, rosto nas sombras. Não parei, nem mesmo diminuí. Pisei fundo no acelerador e segui em frente, o coração martelando no peito. Pelo espelho retrovisor, pude vê-lo observando meu caminhão se afastar, imóvel no meio da estrada, ficando cada vez menor até se tornar apenas um ponto distante na paisagem. Nunca descobri quem ele era ou o que queria. Talvez fosse apenas um andarilho perturbado, mirando caminhoneiros por algum motivo que só ele conhecia. Ou talvez fosse algo pior, algo que desafia a compreensão humana. Tudo o que sei é que sobrevivi, e isso é mais do que posso dizer sobre Lenny e tantos outros que simplesmente desapareceram nas estradas solitárias deste país. Ainda dirijo, mas sou muito mais cauteloso agora. Sempre alerta, sempre preparado. E jamais paro naquela área de descanso, próxima ao marcador de milha 137, não importa o quanto esteja cansado ou precise esticar as pernas. Algumas lições você aprende da maneira mais difícil. E algumas presenças, uma vez que cruzam seu caminho, nunca desaparecem completamente da sua memória.